A paz do Senhor, falando EBD de volta nesta feita com as lições bíblicas CPAD, Sala dos Jovens, explicando o porquê do formato da nossa palestra de hoje. Né? Tem problema de tendinite desde 1990, e isto causa inflamação, né, dos nervos, é uma inflamação dos nervos por causa da LER, que é lesão por esforço repetitivo. E agora calhou de doer, dói bastante. Você não consegue manter o braço erguido, você não consegue. Por isso nós não vamos fazer uso da lousa, pelo menos mais essas 3 aulas nessa semana, né? As 3 aulas desta semana, jovens, juvenis e adultos da CPAD. Então, eu peço desde já desculpas, eu sei que o pessoal gosta da lousa, mas eu não estou conseguindo manter o meu braço na posição para escrever, e a letra sai um desastre, né? Mas eu espero que fique contente, nos acompanhe, por favor, e a partir da lição de número 12, se Deus quiser, nós estaremos bem. Nos ajude com as suas orações, nos ajude, nós estamos orando, então nos ajude com sua intercessão, sua oração, para que o meu braço, na realidade são os 2 braços, né, ele volte à normalidade, o Senhor Deus nos cure para a glória do nome dele. Como eu disse, lição de número 11, esta lição será ministrada nas igrejas no dia 11, no dia 15 de março de 2026, e traz o tema a adoção, entrando na família de Deus. O texto principal se encontra na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo de número 8, versículo de número 15, que está escrito desta maneira: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos Abba, Pai. O resumo da lição nos ensina que em Cristo fomos feitos filhos de Deus por meio da adoção, guiados pelo Espírito e co-herdeiros de uma esperança gloriosa. Os objetivos da lição são 3, né? O primeiro, apresentar o que é a doutrina bíblica da adoção. O segundo, explanar a respeito da adoção mediante o Espírito. O terceiro, explicar acerca da adoção como realidade presente e futura, né? Até eu estou meio deslocado, confesso que perdi o costume, né? Estou tão acostumado com as lousas e agora voltar ao princípio não é fácil. Então nós vamos falar sobre isto, sobre a adoção. É um assunto que nós temos tratado em várias lições, em muitas lições, né? Então, em outros trimestres também nós falamos sobre isso. Então, nós vamos falar sobre fazer parte da família de Deus. Quando pensamos na questão da adoção, nós estamos pensando de trazer alguém, né? Ou aquele que está na esperança de ser adotado, ser levado por alguém, no caso, uma família, para que ele faça parte desta família. No caso daquele que vai adotar, a alegria de ter aquela, no caso, né, são as crianças, a maioria das vezes, né, e também de uma determinada idade, a alegria de poder trazer uma nova vida, né, um filho que é a esperança e a alegria de muitos. Então, adotar, nós temos mais ou menos uma ideia do que é adotar. Conhecemos os procedimentos, tanto os procedimentos jurídicos, né, quanto os problemas burocráticos também, né? Às vezes levanta-se muitas barreiras para que isto aconteça. E nós vamos falar sobre isto, entrando na família de Deus. No caso, então, a visão é daquele que vai ser adotado, daquele que vai ser inserido dentro desta família,
dentro desta família, ou desta nova família, como podemos dizer. No texto aqui de Romanos capítulo 8, versículo 15, eu destaquei que nós não recebemos um espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Então, veja que espírito aqui está em letra minúscula, tá bem? Nós vamos falar do Espírito Santo, obviamente, que é escrito com letra maiúscula, né? Tanto o E de espírito quanto o S. Então, nós estamos falando do quê? Desta situação que vai nos tirar de uma visão de escravidão, de solidão, de abandono, tá bem? E de muitas vezes daquela ansiedade. Ansiedade por quê? De fazer parte. Quantas vezes nós vemos em filmes ou na vida real, quando há uma visita, quando um casal vai visitar, todas aquelas crianças, adolescentes que estão em situação de adoção, a alegria e a ansiedade que eles ficam, né? E, obviamente, cada casal tem em mente uma faixa etária, né? Ou o gênero da criança, tem sempre alguma coisa neste sentido. Então, nós estamos falando de receber este espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Nós sabemos que a palavra Abba também quer dizer pai. Alguns, né, vão dizer papai, outros vão dizer papaizinho, né? Eu não sei se muitas vezes eu fico com o pé um pouco atrás nessa questão, né, de certas de uma visão errônea de relacionamento, porque o Senhor vai nos trazer para a sua presença, e isto não quer dizer que nós temos muita liberdade, mas precisamos tomar cuidado com a questão do excesso de liberdade, né? Onde nós perdemos de vista o sentido de agora termos Deus como Pai. Como Pai, obviamente, nós temos aí uma série de pensamentos, de ideias, né, de como tratar, como reverenciar os pais, como se portar de modo educado diante dos pais, tanto para a alegria dos pais, quanto para não escandalizar, né, os outros olharem lá de fora e dizerem, mas como é que pode um filho tratar um pai deste jeito, uma mãe com tanta... Antigamente nós não víamos tanto. Hoje há uma liberdade um pouco maior, talvez um excesso de liberdade, e esta ideia, esta visão, talvez possa trazer uma ideia errada para a nossa vida espiritual, porque lá de fora é o que nós trazemos para dentro da igreja, né? Tanto a questão de educação, quanto de respeito, quanto de reverência, algumas áreas que nós temos na nossa vida secular, aprendida, obviamente, com os nossos pais, e que nós trazemos, né? Levamos para a escola, levamos para o trabalho e, consequentemente, levamos para a igreja quando nos convertemos. Quer dizer que, se nós tivermos uma visão errada, não quer dizer que não vai acontecer. Vai acontecer com uma maior, um pouco mais de dificuldade, mas vai acontecer. Obviamente, a pessoa que não tem a visão correta deste tipo de relacionamento, ele vai trazer isto para dentro da igreja, quer dizer, no seu relacionamento com Deus. E, obviamente, ele vai sentir esta dificuldade, mas nada que, com o tempo, aprendizado, reverência, a pessoa não aprenda a servir a Deus da maneira correta, né? E então nós temos aqui no resumo da lição que em Cristo fomos feitos filhos de Deus por meio da adoção. É a ideia que eu expliquei no princípio. Então, a ideia não é de vir somente por vir para casa, mas para ter um relacionamento diferente
daquilo que nós tínhamos com Deus antes de sermos recebidos por Ele, ou também, como alguns dizem, de recebermos Ele como nosso Salvador. Aqui, no caso, nós somos recebidos por Ele por causa da adoção. Então, Ele nos recebe na sua família, nessa família. Então, fomos feitos filhos de Deus por adoção. Quando falamos a questão, a questão filial, nós sempre, né, a maioria das vezes, nós trazemos a ideia só de privilégios, de direitos, né, que nós temos como filho. Mas nos esquecemos, aqui na lição está como responsabilidade, quer dizer, nós nos esquecemos dos deveres que nós temos como filhos. E é aí que, se a visão for mais equivocada ainda, veja, a dificuldade da concepção da ideia de responsabilidade, da ideia de deveres como filhos, vai ficar um pouco mais difícil. Como eu disse, nada que não aconteça dentro da vontade de Deus. Haverá uma dificuldade um pouco maior, porque essa pessoa ela traz lá de fora esta ideia e tem que esvaziar-se desta ideia para receber a concepção correta da ideia, do conceito de ser um filho de Deus. Por isso, nos objetivos, nós temos aqui que aprender o que é a doutrina bíblica da adoção. Veja, é que a ideia ela vai estreitando ainda mais, porque não é qualquer conceito, mas tem que ser o conceito bíblico, o conceito verdadeiro, o conceito genuíno da doutrina da adoção. Tá? E, obviamente, não pode ser do jeito que nós entendemos, do jeito que nós queremos ou da maneira que nós bem entendemos. O segundo objetivo fala a respeito da adoção mediante o Espírito. Veja que agora aqui a letra é maiúscula, né? O E é maiúsculo. Então está falando da pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Então nós temos que entender também que esta adoção ela só é possível mediante o Espírito Santo. Quer dizer que, se ele não participar na nossa vida, para este momento, não existe chance alguma de acontecer. Não existe chance. É por isso que nós vamos ver que faz parte da operação da Santíssima Trindade. Nós vamos ver o Pai trabalhando, o Filho trabalhando e o Espírito Santo trabalhando também na questão da adoção. Dentro da adoção, o último objetivo é explicar acerca da adoção como realidade presente e futura. Quer dizer, tanto nesta vida que nós vivemos terrena, quanto também na vida eterna. O efeito da adoção ela não está limitado, ele não está limitado, a questão do efeito, não está limitado somente para a vida em que nós vivemos, mas também faz parte da vida futura, da vida eterna. Quer dizer, quando nós fomos chamados, o efeito das mudanças, dos privilégios, dos direitos, dos deveres, ele vai nos acompanhar também quando o Senhor nos chamar, seja coletivamente, na questão do arrebatamento, ou da ressurreição, ou o Senhor nos chamando para estar em sua presença, se assim agradar ao Senhor, que nós também o louvemos até o último dia da nossa vida, tá bem? Então, na introdução, nós já vemos que a doutrina da adoção fortalece a nossa identidade como pessoas que pertencem à família de Deus, veja, agora em Cristo. Tá? Quando nós entendemos claramente, desculpa, as folhas elas balançarem deste jeito. Vamos colocar um peso aqui, né? Segundo nós temos aqui, veja, há um fortalecimento, a questão doutrinária da adoção, quando nós entendemos, ela traz este fortalecimento, essa robustez da nossa fé, da nossa esperança na presença de Deus, porque a nossa identidade como pessoas que pertencem à família de Deus
ela é fortalecida. Esta identidade, ela vai revelar o quê? Características que existem na nossa vida que nos revelam para quem nos conhece, para quem nos vê, onde nós estivermos, que somos filhos de Deus. Ora, é só nós olharmos para as características da nossa vida em relação à nossa família secular, né? Nossos pais, nossos irmãos. Quando eu digo nossos pais, eu estou falando pai e mãe, tá? Ou pai, na questão de algumas famílias, ou somente a mãe. Mas nós vamos apresentar características que nos identificarão com a família terrenal que nós pertencemos. Tá? Quando olhamos para a igreja, nós temos as doutrinas primárias, as doutrinas secundárias que, estando em voga na nossa vida, mostra quem nós somos. Né? Mostra quantas vezes eu olhei para uma pessoa, para um irmão, para uma irmã, e disse, esse tem características, veja, se identifica como crente de tal denominação. Aquele se identifica com os costumes, com a doutrina de tal denominação. Veja, esta identificação é necessária também que ela exista. Por quê? Dentro desta identidade é que vamos ser reconhecidos como pertencentes à família de Deus. Tá? Assim como as qualidades terrenas, as qualidades morais, as qualidades éticas, as qualidades que nós aprendemos no seio familiar, que nos identifica. Eu já falei isso várias vezes, que eu estava num determinado lugar, uma pessoa, já era tarde da noite, estava com a minha família, voltando de um culto, né? Estava num ponto de ônibus, e alguém perguntou para mim, aquelas meninas são suas filhas? Eu disse, são. Aí ele olhou para mim e disse, pelos filhos se conhecem os pais. Quer dizer, se identifica. Então, se houver esta identidade em nós, o que acontecerá? Aqueles que olham para nós nos identificarão como filhos de Deus, como servos de Deus. Então, características estas que não são transmitidas, se olharmos para a família, pelos nossos pais. Quando olhamos espiritualmente, são características espirituais. As características de Cristo, as características de Deus, né? Qualidades do nosso Pai Celestial que estarão em nossa vida, que vão revelar aquilo a quem nós servimos, aquilo que somos. Então, para sermos representantes ou, né, mostrar que pertencemos à família de Deus, é necessário que estas características nos identifiquem. Está vendo? A doutrina da adoção fortalece a nossa identidade. Então, se esta identidade não existir em nós, obviamente nós não fazemos ainda parte da adoção. Nós não fomos ainda adotados, porque adotados nós seremos o quê? Regenerados, transformados, e nós teremos características que nos identificarão como os filhos de Deus. E, obviamente, aqueles que estão lá de fora verão esta transformação e vão reconhecer também, como diz as Sagradas Escrituras, glorificarão o vosso Pai que está nos céus. Tá bem? Então, nós temos na introdução a doutrina da adoção fortalece a nossa identidade como pessoas que pertencem à família de Deus em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Quando vamos para o tópico de número 1, o tema é o seguinte: o que é a doutrina bíblica da adoção? Então, é onde eu disse que é necessário, porque existem muitas visões, muitas explicações, muitas interpretações, porém, nós vimos em muitas lições, aprendemos em muitas lições que a visão que nós precisamos ter, o entendimento que precisamos ter é das Sagradas Escrituras, tá bem? Não é de astrologia, de pensologia, de entendologia, não. Tem que ser bíblica, tem que ser teológica, tem que ser doutrinária, ela tem que vir das Sagradas Escrituras para nós. Por isso, o ponto de número 1, o subtópico de número 1 diz a adoção como ato da graça. Então, veja,
Eu vou comparar todas as vezes com, obviamente, o nosso sistema humano. Jesus Cristo falou de ovelhas, Jesus Cristo falou de peixes, Jesus Cristo falou de barcos, de pesca, ele usou metáforas que o povo conhecia. Tá? Não adiantaria ele falar de determinadas coisas, de determinadas culturas, aqui no sentido de culturas na questão de criar, de ter, de cuidar, que o povo judeu não conhecesse, porque ele veio para os seus primeiramente. Então ele falava de coisas que o povo conhecia, né? Vamos falar ele falou de aprisco, ele falou de ovelhas, ele falou, quer dizer, então eu vou ligar, eu vou conectar estas ideias com a nossa questão terrena. Então, a adoção como um ato da graça. Obviamente, quando o casal vai até qualquer repartição que apresente, né, que é esse tipo de trabalho, que é a questão de adoção, né, cuidam das crianças e depois abrem um determinado dia as portas para a visita, nós vamos ver que é um ato, lógico, de amor daquele casal, né, de desejo, tá? De ser pai, de ser mãe. Então, nós vemos nisto também o quê? Um amor representado neste ato. Tá? E quando falamos do amor de Deus, nós estamos falando da graça de Deus. Quer dizer, primeiro nós vemos a adoção como um favor imerecido. Deus precisava fazer isto por nós? Não. Mas ele fez por amor, porque está dentro do plano de redenção de Deus nos resgatar. E dentro deste resgate, né, nós temos a palavra adoção, dentro também da doutrina da salvação, da soteriologia, nós vemos este termo adoção. Nós temos este termo adoção. Então, olhando para ele, o que nós lembramos? Que é um ato da graça de Deus. Ora, está explícito, está claro como o dia, claro como a água, né? Potável. Então, veja, quase escapou. Então, eu separei deste ponto de número 1, subtópico de número 1, o seguinte: esta palavra originada da linguagem judaica, jurídica, aponta para os direitos, privilégios e responsabilidades concedidos àqueles que passam a fazer parte da família de Deus. Como eu disse no princípio, nós sempre pensamos em privilégios, em direitos, mas veja que há também uma questão da responsabilidade, quer dizer, dos deveres. Então, quando nós temos esta visão de que Deus, alguns filhos olham para os pais e dizem assim: eu não pedi para nascer. Então, você, isso era inconcebível no nosso tempo. Né? Esse tipo de tratamento era impensável no nosso tempo. Então, você tem a obrigação de fazer tal coisa para mim. Você tem a obrigação. E esta visão nós temos, nós temos em alguns lugares, representado em quê? Né? Naquela tentativa de intimidação. São instruídos a tentarem intimidar Deus, né? De pressionar Deus, de determinar que Deus tem que fazer. Ora, Deus não tem que fazer nada. Ele faz o que lhe apraz. E, obviamente, ele vai fazer aquilo que, não muitas vezes do que nós queremos, mas o que ele quer. Porque ele sabe o que é necessário e o que é preciso para cada um de nós. E estes deveres, estes direitos, estes privilégios, só são concedidos a quem? Obviamente, olhando novamente para o plano terreno, quando esta criança vem para o lar, ela tem todos os privilégios como um filho. Ninguém vai adotar uma criança para judiar, a não ser que tenha algum tipo de problema mental, né, de caráter ou qualquer coisa assim. Mas a ideia é de fornecer a esta criança tudo o que ela precisa, principalmente o amor.
principalmente o homem. Ora, mas, veja, esta criança, ela vai ter que obedecer aos seus pais, e em todos os sentidos. Por quê? Como dizia o final do meu pai, você está debaixo do meu telhado, e enquanto você estiver aqui, você vai me obedecer. Ora, e isso era muito facilmente compreendido. Tá? Olhando para Deus, nós vamos ter o mesmo entendimento. Nós teremos todos os privilégios. Nós teremos todas as regalias, né? Vamos dizer assim, todos os direitos, todos os privilégios que o Filho tem, que Jesus Cristo tem. Porém, nós temos que nos lembrar da responsabilidade também. E é o que está faltando muito nos nossos dias. Responsabilidade com Deus e sua obra. Respeito com Deus e a sua obra. Amor para com Deus e a sua palavra. Tá? Consideração com Deus e também a sua doutrina e os costumes que nos identificavam, vamos lembrar, nos identificavam como crentes. As pessoas olhavam e diziam, esse fulano é crente. Às vezes a pessoa só estava com a roupa parecida dos crentes, mas as pessoas pensavam desta maneira. Então, esta responsabilidade, eu achei interessante nós falarmos um pouco mais sobre as responsabilidades, porque nós estamos muitas vezes equivocados. Tá? E do mesmo jeito que nós falamos, obviamente que nós não tínhamos esse privilégio de falar assim, algumas pessoas falam com Deus. Se não fizer, eu não faço. Se não fizer, eu não vou. Se o Senhor não me der, eu não te sirvo mais. São ideias erradas. Eu sou teu filho, eu tenho direitos, eu mereço. Ora, meu querido. Então nós temos que parar de orar, seja feita a tua vontade. Ou exigir de Deus que Ele faça a nossa vontade. E não vai acontecer nenhuma e nem outra. Porque a nossa oração é, seja feita a tua vontade. Quer dizer que, quando nós assimilamos esta ideia de privilégios, direitos e responsabilidades ou deveres, fica um pouco mais fácil de nós servirmos a Deus. E entendermos a questão da adoção por Deus e por que fomos adotados. Temos que entender isso também. É por isso que nós vamos falar do ponto de número 2, tornamo-nos filhos. Tá? Então, aqui está o porquê da adoção. Outrora, nós não éramos filhos. Outrora, nós não éramos luz. Outrora, nós não pertencíamos à família de Deus. Mas agora pertencemos. Então, tornamo-nos filhos. Este é o para quê, vamos dizer assim, da adoção. Para que nós temos esta identificação, então vamos sempre lembrar, essa identidade de sermos filhos de Deus. De sermos filhos de Deus. Tá bem? Então, veja, a identidade está também na questão do termo de tratamento, filho. Né? Quando o Senhor falou com os seus discípulos, então ele dizia assim, agora não nos chamo mais vocês de servo, mas chamo de amigo. Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas o amigo sabe. Então veja que esta questão de estreitamento de relacionamento com Deus vai fazer com que nós tenhamos características que nos identificam como filhos de Deus, por adoção em Cristo Jesus, mediante a operação do Espírito Santo na nossa vida. Então, o Espírito Santo nos conduz a esta nova condição de filhos de Deus, testificando em nosso interior esta verdade gloriosa. Então, a partir do momento que há esta operação, este agir do Espírito Santo na nossa vida, nós vamos adquirindo características que nos identificam como filhos de Deus. E também a certeza em nós. Quantas pessoas servem a Deus, mas não servem a Deus com certeza? Tá? É algo que nós precisamos ter, que é a certeza, estarmos 100% diante de Deus, crendo que somos filhos, que pertencemos à família. Eu já dei um testemunho aqui,
de alguém que não participava dos trabalhos da igreja, externo, e quando um pastor foi questionar a pessoa, ele disse assim: como é que eu vou falar de salvação se nem eu tenho certeza da minha salvação? Então, veja, muitas pessoas não têm esta certeza também de que pertencem, já são pertencentes à família de Deus. E isso é um risco muito grande. Por quê? Porque o próprio Espírito Santo, ele testifica. Nós sempre falamos desse versículo, porque o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se eu não tenho este testemunho do Espírito Santo na minha vida, logo, eu também não faço parte da família de Deus. Mas uma grande maioria tem esta certeza, graças a Deus. Né? E nós precisamos inculcar para quem falamos, sejam nossos alunos, sejam os nossos parentes, seja na evangelização, que a partir do momento em que a pessoa se entrega a Cristo e o Espírito Santo, ele passa a habitar na vida desta pessoa, esta transformação, ela é obrigatória. Não é uma opção ser transformado ou não. É obrigação. Por quê? Se não somos regenerados, transformados, se nós não somos nova criatura, obviamente características da família de Deus nós não teremos. Então precisamos tomar cuidado. Por quê? Porque o Espírito Santo nos conduz a esta condição de filhos. Ele nos conduz a esta condição de filhos fazendo o quê? Testificando com o nosso espírito, testificando no nosso interior, na nossa alma, que somos filhos de Deus. Tá? Então, se alguém nos procura e, mesmo servindo a Deus, não tem esta certeza, o que é que nós temos que fazer? Você não é filho de Deus. De maneira alguma. Nós vamos abraçar, orar, até que esta certeza seja uma realidade na vida deste irmão, desta irmã, deste novo convertido, de quem quer que seja. Então, a nossa tarefa é fazer o quê? Conduzir estas pessoas até Cristo, e a Cristo, salvando estas pessoas, entrega ao Espírito Santo, e o Espírito Santo é quem vai operar esta condição de filhos adotivos em Cristo Jesus. Então, o Espírito Santo vai trabalhar na vida desta pessoa. Então, nós precisamos estar atentos a estes sinais. Tá? Muitas vezes nós somos atentos a sinais de enfermidade, disto, daquilo, mas nós não prestamos atenção nos nossos alunos. Se há um crescimento, se há um desenvolvimento, se há uma transformação, né? Antigamente falava comer 1 quilo de sal. Então, veja, tornamo-nos filhos de Deus. Mas esse tornar-se filho de Deus, eu preciso ter esta certeza. E esta característica só me é dada através do testemunho do Espírito Santo dentro de mim, falando ao meu espírito, falando ao nosso espírito. Então, se eu não consigo ouvir a voz do Espírito Santo, me dando esta garantia, esta certeza, este selo de filho de Deus, eu preciso buscar em oração esta transformação e também esta certeza. O ponto de número 3 diz a adoção na ordem da salvação. Então, veja, faz parte da soteriologia a doutrina da adoção. A doutrina da adoção. Mas ele fala sobre na ordem. Então, vamos lá. Além de termos sido justificados, veja, então estamos lá, uma ordem, justificação. Segundo, regeneração. Aí vem, como eu acabei de dizer, a adoção na família de Deus e passamos a fazer parte dela. Então, uma coisa não vai existir sem a outra. A primeira é que eu preciso ser justificado. O que é ser justificado? Vamos nos lembrar de 1 João, capítulo 2, versículo 1. Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então, nós somos justificados. O injusto é justificado pelo justo na cruz do Calvário. E quando chega diante de Deus, quem é que nos justifica? É Cristo. Tá? Este é o advogado que estará diante do juiz nos justificando. Fez tudo isso? Fez.
mas num determinado dia ele me recebeu como salvador da vida dele. E eu justifiquei através do meu sangue derramado na cruz. Então nós temos aqui, lógico que eu falei muito simplificado a questão da justificação. Nós já falamos em outras lições. Então, depois da justificação, o que é que vem? A regeneração. Então, esta transformação, esta nova, eu sempre digo, né? Deus gerou o primeiro casal, o pecado degenerou, e agora o Espírito Santo vai regenerar. Quer dizer, vai gerar de novo, porque houve uma ruptura, uma quebra, tanto da comunhão com Deus por causa do pecado, quanto da nossa natureza, que se transformou numa natureza extremamente pecaminosa. Então ela precisa ser regenerada. E Paulo chama de novo nascimento. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então veja, aí depois de regenerados é que tem a questão do quê? A questão da adoção na família. E passamos a fazer parte. Tá? Isto acontece o quê? Quase que simultaneamente. Né? Simultaneamente. É que nem a questão da salvação. Vamos dizer ali, a pessoa aceitou Jesus, mas ela não teve condições ainda de se batizar. Vamos dizer, a pessoa aceita Jesus, o ladrão da cruz. Pronto, está lá. Ele se converte, o Senhor dá testemunho dele, mas não há tempo para batismo, porque eles estão na cruz. Mas o Senhor entendeu esta situação. Eu não estou falando que você não precisa se apressar para o batismo. Veja, você tem que pensar no batismo, porque do batismo vem a ceia e assim consequentemente. Tá? Porque quem crer e for batizado não será salvo. Quem não crer já está condenado. Veja que a questão do batismo nem entra. Porque se não creu, não há batismo. Então, nós temos aqui a adoção na ordem da salvação. Tá? Temos que olhar aqui. Primeiro, ele falou sobre sermos justificados. Fomos justificados. Romanos capítulo 5, versículo 1, quando olhamos para a carta que Paulo escreveu aos Romanos, nós estamos falando da carta magna da salvação, da soteriologia. É uma coisa, outra é a lava do vulcão. Então vejam bem, quando olhamos para a carta que Paulo escreve aos Romanos, ele vai dar uma explanação completa acerca da doutrina da salvação. E dentro dela tem a questão da adoção. Então veja, justificação, regeneração e adoção. Tá? Mas pode demorar um do outro? É quase simultâneo. Se a pessoa realmente aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, estas coisas vão acontecendo quase que simultaneamente. Tá? Então somos justificados, somos regenerados e fomos adotados na família de Deus e passamos a fazer parte dela. Então, ordem de salvação. Veja, então, o ensino sobre a adoção está incluído na denominada ordem da salvação. Nesta obra, Deus salva, justifica, regenera, santifica e adota o pecador. Tá? Veja que há um combo completo dentro da doutrina da adoção. Então, nós nos lembramos como? Dentro da ordem da salvação. Nesta obra, Deus salva, óbvio, tem que começar pela salvação, justifica, porque nós precisamos ser justificados diante de Deus, regenera, que é a transformação numa nova criatura, santifica, tá? Que nós temos a santificação imediata e temos a santificação que vai decorrendo, como nós vimos em outra lição, com o tempo. Né? A santificação, a cada dia, nós vamos deixando alguma coisa. E adota o pecador. E o título de pecador agora passa a ser o quê? Filho. Tá? Então ele adota o pecador como filho e fazer parte da família de Deus. Da família de Deus. E nós precisamos entender. Tá? E entender, como diz o tópico, entender biblicamente. Biblicamente. Tá? E entender biblicamente ela fica um pouco mais difícil. Por quê?
porque ela vai exigir de nós determinadas coisas. Também vai exigir de nós determinadas situações. E ela fica um pouco mais difícil para aqueles, como eu disse, que têm uma concepção errada. Ponto de número 2, adotados mediante o Espírito. Então, meu Abba, quer dizer, meu Pai. Ponto de número 2.1, a expressão Abba Pai, ponto, intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Lembra que eu falei no início? Uma coisa é você ter intimidade. Veja, quando nós, pelo menos do meu tempo, nós evitávamos determinadas brincadeiras. A gente até pensava em fazer. Mas o pensamento de responsabilidade, de respeito, era um pouco mais. Não estou dizendo que hoje todos sejam desrespeitosos. Não, mas uma boa parte, né, agem de maneira desrespeitosa com seus pais. Consequentemente, tendo uma ideia equivocada, como eu já disse, vai fazer assim com Deus também. Vai querer fazer aquela birrinha espiritual diante de Deus. Então, esta expressão aqui, a expressão Abba Pai, intimidade com Deus, revela uma profunda e calorosa intimidade que temos com Deus, como nos ensina Romanos 8,15, que foi o texto, obviamente, o texto principal. Então, eu quero reforçar esta ideia de intimidade, de este relacionamento, esta relação pai e filho. Pai e filho. Então, vamos pensar enquanto Cristo esteve na Terra, ao Verbo encarnado, como era o relacionamento dele com o Pai. Nós precisamos imitá-lo, porque ele é o Filho. E não confundimos esta ideia de intimidade, né, de amizade com libertinagem, de liberdade também com libertinagem. Tá? Eu não estou falando de libertinagem no sentido de pecado, de transgressão, mas muitas vezes nós excedemos nessa questão de intimidade e passamos a agir de maneira desrespeitosa, vamos dizer assim, né? Meu papaizinho, meu Deusinho, não existe Deusinho, não existe tratar Deus no diminutivo nesta situação. Por quê? A partir do momento que nós aprendemos a nos expressar diante de Deus, isto cria em nós este relacionamento diferente, esta intimidade diferente. Tá? Obviamente que nós teremos a liberdade, como está escrito na carta aos Hebreus, no capítulo de número 4, porém, nós vamos sempre nos lembrar de que Ele é Pai, de que Ele é Deus, de que Ele é Senhor, de que Ele é soberano. Veja que o tratamento vai sendo diferenciado. Então, quando eu olho para o meu Pai, eu vou lembrar de muitas características dele como Pai. Então, esta minha intimidade, não é que ela vai sofrer uma limitação, mas eu vou criar um sistema que me fará respeitar, tá, Deus como Pai. E às vezes, eu vi uma vez uma entrevista de uma determinada irmã, ou de uma, que ela perguntou para ela, o que é Deus? E esta irmã respondeu, há muitos anos atrás, respondeu, Deus é uma coisa gostosinha. Ora, que explicação é esta de Deus? Como assim Deus é uma coisa gostosinha? Isso não existe. Nem cabe no relacionamento. Agora, imagina você chegando no seu pai e dizendo assim, bom dia, ou a bênção, coisa gostosinha. Se fosse no meu caso, no nosso tempo, né, com certeza eu não usaria mais esse termo com o finado do meu pai. Então, prestem bem atenção. Há um equívoco quando nós confundimos intimidade com o excesso de intimidade, que nos leva a tratar Deus de maneira desrespeitosa. E isto faz com que o meu aproximar de Deus, ele fique de uma maneira meio estranha. Que nem isso, uma coisa gostosinha. Como
como Deus é uma coisa gostosinha. Eu não entendi. Até hoje, deve ter uns 20 anos ou mais que eu li esta matéria. E eu não entendo até hoje como chegou. Agora, receber Jesus gostoso, como algumas versões falam sobre Zaqueu, é uma coisa. Agora, explicar Deus como uma coisa gostosinha, aí fica difícil. Às vezes a gente quer atrair tanto o pecador, ou a pessoa, ou o irmão, ou o novo convertido, que nós nos equivocamos em determinadas afirmações, em determinados conceitos sobre Deus. E nós precisamos nos policiar, que ter intimidade com Deus é uma coisa. Ter esse tipo de liberdade é outra coisa, pelo menos é a minha análise, é o meu pensamento, é a minha opinião. Então eu me lembro de como, mesmo podendo chegar até o meu finado pai, até a minha finada mãe, mas eu mantinha um determinado respeito. Mas isto criava uma distância, não uma distância física, mas uma distância de reconhecimento de quem eram aquelas pessoas na minha vida, o que é que elas representavam. Então, como a gente dizia, determinadas brincadeiras a gente não tirava com os nossos pais, não tirava, né, com os nossos pais. Tá bom? Então, nós vemos esta intimidade, veja, como uma relação não impessoal, mas marcada por proximidade, afeto e familiaridade. Veja a explicação de intimidade. Então, nós estamos falando do quê? Veja, de que há uma relação pessoal. Veja, o Senhor pode ter milhões de filhos, mas ele tem uma relação pessoal comigo, com você, ou com você e comigo. Tá? O Senhor conhece a cada um de nós pelo nome, e ele sabe até a quantidade de fios de cabelo que nós temos em nossa cabeça. E isto fala do conhecimento, do cuidado de Deus como Pai. E quando ele fala de intimidade, ele está falando do quê? De proximidade. Veja que a intimidade agora, como nós concebemos no início, já está totalmente diferente. Então, está falando de proximidade. A minha intimidade, a certeza que eu tenho que eu sou o filho adotado, que eu sou um filho de Deus, me dá este direito de me aproximar dele. O que outrora era barrado, simbolizando pela cortina no Santo dos Santos, né, pela porta de entrada até o tabernáculo, até o templo, mas este véu foi rasgado. E agora eu tenho a liberdade de chegar em Cristo Jesus diante do meu Pai. Então, proximidade, afeto. Afeto fala de carinho. Tá? Afeto fala... então chamar de papaizinho é carinho. Chegamos a chamar de pai, papai. Como é gostoso você poder chegar diante de um Deus tão maravilhoso e chamá-lo de pai. Como é algo que era inconcebível antigamente. Mas agora nós temos esta liberdade, esta intimidade de falar com Deus desta maneira. E fala também de familiaridade. Ora, quando meu pai chamava avô, quando seu pai te chamava filho, opa! Qual que é a sensação que nós temos? Meu pai está chamando para eu ir para dentro da nossa casa, olha, família, da nossa casa, para me preparar, para nos assentarmos à mesa, né? Para cearmos, ou para almoçarmos, ou para tomarmos o café. Tudo isto nos lembra o quê? Quando o pai chamava, nos lembra do quê? De familiaridade. Eu tenho que ir para casa. Veja, só uma família, só alguém que pertence à família podia entrar neste convite, né? Somente alguém da família poderia se assentar, a não ser que fosse convidado, mas pode chegar na casa do pai, como diz o Salmo, porque é uma mesa preparada para nós. Eu não precisava pedir para abrir a geladeira, eu não precisava pedir para pôr comida no prato, eu não precisava pedir para me servir do que havia na mesa, porque era para a família, e eu faço parte da família. Então, quando nós olhamos para Deus, esta intimidade, o que é que vira? Veja, proximidade, afeto e familiaridade. Né? E, logicamente, comendo, bebendo, sentado à mesa ou na sala. Né? Na nossa casa não tinha, porque era muito simples, era uma casa muito simples. Eram os quartos, o quarto dos nossos pais, o nosso, e a cozinha. Então, era tudo na cozinha. Este momento, quando havia, era na cozinha. Então, onde estiver
é uma família. Pode estar debaixo de um pé de manga, é a família, está reunida. E quando o Senhor nos chama, é desta maneira. Esta intimidade, né, com Deus, então fala de quê? Proximidade, afeto e familiaridade. Quer dizer que certas coisas estão fora desta explicação da palavra intimidade. 2:2, testemunho do Espírito Santo. Né? Nós falamos alguma coisa no princípio, porque está na lição. Então, este relacionamento, esta intimidade sincera, né? Este relacionamento sincero que desenvolve com o Pai é confirmado pelo testemunho do Espírito Santo. Então, nós falamos sobre isso no início. Tá? E aqui ele fala de um relacionamento sincero. Então, só pode haver esta confirmação se o relacionamento é verdadeiro. Se o relacionamento, se esta intimidade, ela é sincera. Senão, não pode haver testemunho do Espírito Santo. Se não existir sinceridade da nossa parte. A sinceridade da nossa parte. Então, mais uma lição dentro dessa questão, deste relacionamento. Sinceridade. Né? Sinceridade. Eu lembro de quantos pais a gente vê e ouve falando, né? Eu quero que respeito, eu quero que você não minta. A partir do momento de não mentir é ser sincero, você vai ser verdadeiro. Acertou, fala a verdade. Errou, fala que errou. Confessa, né, no caso. Então, e se houver esta sinceridade, obviamente, haverá o testemunho também do Espírito Santo, confirmando nossa filiação, nossa adoção como filhos. Ponto 2.3 vai falar sobre uma nova identidade. Falei bastante sobre identidade no início. Então, esta nova identidade vai fazer o quê? Então, quando alguém olhava para mim, ou para os meus irmãos, perguntava, você é filho do Zé, né? Então, meu pai chamava José Raimundo Ferreira. Então, você é filho do Zé, do Zezinho. Minha avó não lembrava os nossos nomes, então ela falava, o menino do Zezinho. O menino do Zezinho era eu. Então, veja, eram características que distinguiam. Podia ser a coisa mais simples. E a nova identidade, eu não estou dizendo que é simples, mas tem que existir. Então, por meio dele, né? Por meio dele, quem? Né? Por causa da doutrina, por causa do Espírito Santo nesta jornada de fé, por meio dele, rompemos com o espírito de escravidão e passamos a viver como filhos amados, com liberdade e confiança. Veja, agora a liberdade já está acompanhada da confiança. Lembra que eu disse da pessoa que não conseguia falar sobre a salvação porque não tinha certeza? Isto também é confiança. Confiar é ter certeza. Tá? É 100% de confiança em Deus. E essa confiança nos assegura. Veja, não é jactância, não é orgulho, não é soberba, é certeza de que somos filhos de Deus. Obviamente, quando usamos esses termos, as pessoas dizem, agora diz, né? Olha que orgulhoso, que jactancioso, agora acha que... Não, eu não acho. O Espírito Santo testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Então, eu não acho, eu tenho certeza. Só que esta certeza não pode ser transformada em arrogância. Tá? Não pode ser transformada em jactância. Pelo contrário, a cada dia eu tenho que ser mais humilde. Porque humildade é uma das características dos filhos de Deus. É uma das características. Então, veja, o espírito de escravidão já não temos mais e agora passamos a viver como filhos de Deus. Como filhos de Deus. Tá? E passando como filhos de Deus, nós vamos passar as características também, vivendo como filhos de Deus, vamos passar estas características, esta identidade, para que os outros também nos reconheçam como filhos de Deus. Vamos para o ponto de número 3, a adoção como realidade presente e futura. Ponto de número 1, a realidade presente da adoção. Então, veja, o princípio da lição aqui do 3.1, ele vai falar sobre a salvação em Cristo não é apenas uma promessa para o futuro, tá? Mas uma realidade presente a ser vivida com fé e identidade. Veja, agora a fé. Por quê? Porque a fé é o firme, é a convicção, é a firmeza que nós temos. Por isso, nós precisamos viver esta realidade com fé, tanto no tempo presente, quanto
para o futuro. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Tá? E o escritor aos Hebreus vai dizer também que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não veem. Porque Paulo disse que o que eu vejo não é esperança. Então, para ter esperança, eu tenho que ter confiança. Quer dizer, esta fé que me fará ver o invisível, esperar pelo invisível, acreditar no invisível, tanto no tempo presente quanto no futuro. Então, veja, que identidade é esta? Estamos falando novamente de identidade, junto com a fé. Que identidade é esta? A identidade de filhos de Deus, que a Bíblia nos convida a assumir, estabelecida no próprio Deus, segundo sua soberana vontade por meio de Cristo. Veja, como que nós vamos a um ponto que nos garante, que nos assegura, que nos assevera que a doutrina da adoção, nós precisamos entendê-la corretamente. Por quê? Veja, porque ela é estabelecida no próprio Deus. Tá? Segundo a sua soberana vontade, lembra que nós falamos sobre soberania, por meio de Cristo. Então, aqui está um ponto que faz com que nós nos lembremos desta responsabilidade. Tá? Porque, veja, é a identidade, primeiro, de filho de Deus. Segundo, que a Bíblia, veja, doutrina bíblica da adoção, que a Bíblia nos convida a assumir. Então, nós vamos ter esta ideia como? Conhecendo as Sagradas Escrituras. E a adoção dentro das Sagradas. Não, tem livro, como eu sempre digo, livros muito bons, revistas muito boas, tudo de muito bom, tudo de boa qualidade. Porém, nada substitui as Sagradas Escrituras. Tá bem? Nós vamos usá-lo como material de apoio, mas a pedra fundamental, a pedra que pesa, vamos dizer aqui, a pedra que pesa para que as coisas não voem, não fiquem balançando, é a Sagrada Escritura. São as Sagradas Escrituras. É a Bíblia Sagrada. Então nós temos aqui que ela é estabelecida no próprio Deus. Quer dizer, quando olhamos para Deus, nós entendemos a doutrina da adoção. Por quê? Nós vamos ver que Deus é amor, Deus é Salvador, Deus foi quem planejou eu ia dizer planejou o plano, não dá, né? É redundância. Foi ele quem arquitetou o plano de salvação, de redenção do ser humano. Então está tudo na pessoa de Deus e na sua soberana vontade. Quer dizer, a vontade não é do homem, a vontade não é da mulher, a vontade é de Deus, em Cristo Jesus, que é aquele que realiza a obra. Então, Deus planeja, o Pai planeja, o Filho realiza e o Espírito Santo aplica na vida do cristão. Este entendimento todo sobre a adoção dentro da doutrina da salvação. Tá bom? Então, vamos lá. Falamos do ponto de número 1. O subtópico de número 2, do ponto de número 3, diz a esperança futura da salvação. Então, essa adoção futura é a base da esperança que sustenta a nossa fé. Então, nós pensamos aqui, mas estamos vivendo hoje como se Cristo voltasse à noite. Vamos dizer assim, se você está assistindo de dia. Quer dizer, nós estamos sempre na esperança do porvir. A esperança do porvir. Nós estamos sempre olhando, esperando, clamando, ora vem Senhor Jesus. E, obviamente, para esta visão futura do cristão, nós precisamos ter na fé, em fé, pela fé, no tempo presente, no hoje, porque senão nós não viveremos esta realidade no futuro. Lembra? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, essa adoção futura é a base da esperança que sustenta a nossa fé hoje. Por que hoje nós vivemos de uma maneira
esperançosa? Porque nós temos o quê? A certeza. Veja, eu não acho que Jesus vai voltar. Talvez ele volte. Não. Talvez, como diz o hino, né? Talvez Cristo venha ao romper da aurora. O tempo eu não sei, a hora eu não sei, mas eu tenho certeza que ele vai voltar. Então, é esta fé que vai sustentar a nossa fé para o futuro e não permitir que a gente desfaleça por causa das adversidades até este futuro acontecer, que eu não sei quando será, mas eu sei que vai acontecer. E cremos que em breve estaremos plenamente manifestados como tais, com um corpo glorificado. Como tais, o quê? Como filhos de Deus desse futuro, nós seremos transformados, né? Obviamente que hoje vivemos no corpo da carne, do pecado. Ainda estamos, mas um dia seremos transformados. E esta filiação, ela será uma realidade maior, porque será manifestada nos céus, na glória com Cristo Jesus. Ponto de número 3.3, cordeiros com Cristo, co-herdeiros, desculpa que além de, ainda tem a vista também. Co-herdeiros com Cristo, sofrimento presente e glória futura. É o que Paulo diz, eu tenho certeza que as tribulações do tempo presente, elas não devem ser comparadas com a glória que há de ser revelada em nós um dia. Veja que Paulo ele tinha esta ideia, que por mais que eu sofra, por mais que eu padeça, por mais que eu seja perseguido, por mais tribulações que eu tenha, tá? Eu não posso esmorecer e também não posso comparar com a glória, porque o que nós receberemos no futuro será muito maior e muito melhor e compensará. Paulo também ele vai explicar como se fosse uma mulher dando à luz um filho. Quer dizer, aquele momento é de dor extrema, terrível, né? Eu não acredito que exista uma dor que se compare a esta dor. Algumas pessoas tentam. Eu já tive dor de ouvido, muita dor de dente, muita dor de dente. Mas eu acho que não chega aos pés desta dor do parto. E Paulo, a doutrina bíblica, desculpa, eu falei Paulo, ela vai dizer o seguinte, que aqueles momentos que antecedem o nascimento da criança são terríveis. Dores lancinantes, a mulher sofre demais. Mas quando ela ouve o primeiro choro da criança, quando a parteira, a enfermeira, o médico, alguém coloca a criança nos braços dela, veja que ela se esquece daquela dor. Tudo pela alegria, ela vai chorar agora de alegria, de ter nos seus braços o filho, a filha, tá? Que ela concebeu e agora ela deu à luz, mas não sem antes dores muito fortes. Muito fortes. Ah, mas tem a cesárea. Meu amigo, pode ter certeza que dói também, porque depois que passa o efeito, eu tenho este exemplo na minha casa, depois que passa o efeito, meu amigo, é quase a mesma dor. Pode ter certeza. Não fica justificando, mas tem a cesárea. A dor é a mesma, tá? Porque aqueles pontos todos, meu amigo, vai doer até... Então, veja, porque nós cremos nisto, que apesar, como diz o ponto de número 3.3, co-herdeiros com Cristo, sofrimento presente, mas glória futura. Não é para ser comparado com o que há de se revelar naquele dia para nós. Outra parte ele vai dizer, o que os olhos não viram, tá? O que não se sentiu e não subiu ao ouvido, não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para nós. Então, veja, esta situação de sofrimento presente, ela só antecede a glória, a alegria da glória futura. E o que ele diz? É uma verdade especial que, quando compreendida e vivida, altera profundamente a nossa forma de nos relacionarmos com Deus. Então, veja, vai sair aquele negócio de quando está doendo, quando está difícil, quando está tribuloso, nós ficarmos perguntando para Deus por quê, para quê, e chorando, e gritando, e reclamando, e murmurando. Não, nós vamos passar por estes períodos difíceis
Por quê? Porque nós sabemos que lá na frente, esta cruz, como dizia cantor Maranima, né, vai trocar a cruz pela coroa e receber o prêmio das mãos do Senhor. Veja, não vai ser anjos, arcanjos, querubins que nos trarão a vitória, o prêmio. Quem vai nos trazer o prêmio é Cristo. Agora, imagina este momento, tá? E sermos chamados de filhos pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. Então, né, vinde a mim, benditos. Veja os termos que Deus usa conosco. Então, nós precisamos entender esta adoção entrando na família de Deus. Tá? Então, eu quero finalizar nós temos privilégios, nós temos direitos, mas temos as responsabilidades. Tudo isto com o sofrimento presente, porém, a glória futura que há de se revelar em nós naquele dia. Amém? Que Deus nos abençoe, passei bastante do tempo, fiquemos com a paz do Senhor. Desculpa, hoje nós não temos a lousa, mas se Deus quiser, a próxima aula, meu braço estará melhor e eu vou conseguir fazer. Tá bom? Que Deus nos abençoe, a paz do Senhor, e até a próxima aula, se o Senhor nos permitir. Amém.